Olá, este é o Fala Santo André. Você não conhece ainda? Então corre lá, muitos episódios falando sobre a cidade de Santo André. Para você, cidadão andreense, tá a par de tudo, uma gestão transparente e sempre com informações importantes. Ainda no assunto plano diretor, Marília Camargo, secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento, já é a nossa parceira aqui, a nossa sócia. Seja bem-vinda, viu, Marília? Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando com vocês essas informações. Sempre o prazer é nosso. O nosso objetivo final é ele ali, né, o cidadão que quer estar bem informado. Nesse assunto de plano diretor, outorga onerosa do direito de construir, destinação da outorga e as suas lógicas. A gente podia traduzir um pouquinho isso para ele ali, Marília? Vamos traduzir, né? A gente brinca, mas é verdade, no plano diretor, assim, se trabalha muito com siglas, né? E a outorga, siglas ou jargões, né? Outorga, normalmente a gente fala, e o nome dela oficial é outorga onerosa do direito de construir. Eu acho que vale, nesse ponto, quem não assistiu aquele episódio que a gente falou sobre os parâmetros, é interessante voltar nesse episódio para ver a lógica do coeficiente de aproveitamento. Porque a outorga tem direta relação com isso, né? Na verdade, ela é a forma de acesso ao coeficiente de aproveitamento máximo. Okay. Então, recapitulando de uma maneira simples, né? Tem o básico, que é o mínimo que se pode construir, e aí tem o máximo, e esse máximo é definido pelo poder público, mas o acesso a esse máximo, ele é pago. Então, por isso, outorga do tipo onerosa, né? Então, se fosse gratuita, era outorga gratuita. Então, é outorga onerosa do direito de construir. Então, o nome, ele explica mais ou menos o que é esse instrumento. Então, ele é um instrumento de política urbana, que permite o acesso ao potencial maior. Então, para você construir mais, né, considerando um coeficiente de aproveitamento máximo 4, então para você chegar no 4, muitas vezes você tem que pagar, né? Na maior parte das vezes você paga. Nossa. E essa é a outorga. Mas o que eu acho interessante sobre a outorga ela também é conhecida como solo criado. Vamos lá. Tem um coeficiente de aproveitamento básico e tem um coeficiente. A diferença entre o coeficiente de aproveitamento básico e o máximo é um solo que a gente entende como criado. Ele não é o mesmo na cidade inteira. Acho que a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Mas tem áreas da cidade que a gente quer incentivar mais. Então, a gente dá um coeficiente de aproveitamento máximo maior. Okay. Então, a diferença entre aquilo que não se paga e o que se paga pelo pagamento de outorga, ele é mais, mas você pode construir mais. E tem áreas que a gente não pretende adensar, né? Precisa mais não, né? Não precisa mais não. O trânsito já está saturado, né? Para você caminhar 200 metros é muito mais rápido do que ir de carro, né? Levar a criança na escola, enfim. Então, nesse espaço não vai ter um solo criado, né? Que é essa diferença entre o básico e o máximo tão grande. Então, a outorga é essa. E isso é histórico no Brasil. Existe em outros países, mas é histórico no Brasil. Remonta a 1976. Um conjunto de advogados assim que trabalhavam essa questão urbana fizeram uma carta que é conhecida como Carta de Embu, e nessa Carta de Embu eles diziam: olha, é importante que as cidades estabeleçam um básico que se pode construir sem pagar, que é direito dos proprietários. Então você tem aquele seu terreninho, né, na Vila Luzita, você pode construir até 2 hectares do seu terreno gratuitamente, mas se você quiser acessar o máximo, você paga. Então, a partir dessa Carta de Embu, as legislações brasileiras foram se atualizando e trazendo esse instituto da outorga onerosa do direito de construir. A gente falou então desse direito. A destinação dessa outorga, você podia falar também um pouquinho? Eu poderia, né? Aí, acho que uma pergunta. Todo mundo deve estar se perguntando o seguinte: mas e aí? O poder público já arrecada IPTU, o poder público já arrecada ISS, tem multa de trânsito, tem taxa de análise, e o dinheiro da outorga é mais um? É mais um. Só que ele tem uma finalidade específica.
que é auxiliar no desenvolvimento da cidade. A outorga é fantástica, porque ela tem uma lógica de redistribuição de recursos. Trazendo, claro, o exemplo de Santo André. Vamos estipular uma área que tem mais assim, atratividade do mercado imobiliário. Bairro Jardim, um clássico, né? Bairro Jardim, Vila Assunção, enfim. O dinheiro que é captado ali já tem uma boa infraestrutura. Então, o valor recepcionado pela outorga, que é voltada exclusivamente para o desenvolvimento urbano, pode ir lá para Grande Vila Luzita. Então, a outorga, ela é recepcionada num fundo. Então, todos os empreendedores foram lá, pagaram a outorga. Ela é recepcionada num fundo. E esse fundo redistribui para a cidade para construir infraestrutura, novos equipamentos públicos, né, de serviço da comunidade, habitações de interesse social, qualificar ambientalmente o espaço em áreas diferentes, né? Para que aquele morador do bairro Jardim ou da Vila Assunção, que já é bem servido de infraestrutura, não seja mais privilegiado do que aquele que mora em áreas de recuperação urbana. Então, esse recurso vai para lá, mesmo que o mercado imobiliário não queira ou não possa, em muitos casos, construir lá. É o caso da Grande Vila Luzita hoje, não tem acesso adicional. Mas eu não posso deixar, eu como poder público, que lá não tenha infraestrutura. Então eu capto esse recurso nas áreas mais valorizadas e eu redireciono para áreas menos dotadas de infraestrutura, habitação de interesse social, qualidade ambiental, enfim. Então essa é a lógica da outorga. Por isso que eu acho que ela é maravilhosa, assim, né? Ela dá o tchan da política urbana, né? Lembra quando a gente falou daqueles princípios? O secretário Acácio também falou de princípios, né? Ela consolida muitos princípios no território, né? Ela garante que aquilo realmente aconteça, né? A partir do momento que eu capto e eu faço desse valor coisas boas para a comunidade, né? Eu faço hospitais, né? Hoje, por exemplo, em Santo André, o Hospital do Idoso, né, de retaguarda, que está sendo construída ali na Capitão Mário de Toledo, ele está sendo financiado com recursos da outorga. Isso é muito importante para a cidade. A reforma, né, que não é bem reforma, o restauro do Cine Lira em Paranapiacaba, veja bem, lá no extremo da cidade, está sendo construído está sendo reconvertido com recursos da outorga, muito provavelmente captados no bairro Jardim. Então, é toda uma lógica, né, uma trama muito interessante de política pública, né, de como esse recurso ele é redistribuído na cidade. Existe mais algumas lógicas ou alguma lógica com relação a essa outorga? Não, eu entendo que essa é a lógica principal, né, a redistribuição, o foco em habitação de interesse social, e a possibilidade de qualificar os equipamentos, a infraestrutura urbana. Esse é o principal e entendendo isso se entende, acho que 50% do plano diretor. Você é doutora, né? Formada em Direito, doutora Marília. Você bem posicionou que as pessoas podem fazer parte, podem sugerir, podem assistir outros episódios também para ficar cada vez mais a par. Caso tenha alguma dúvida, poderia passar aquele sitezinho de Santo André de novo, por favor? Bom, os materiais, né, as leis principalmente, podem ser obtidos no site da Prefeitura, né, Municipal de Santo André, e muitos dos materiais de revisão posteriormente vão ser disponibilizados no site do Santo André 500 anos, que é www.santoandré500anos.com.br. E a gente vai se ver em outros episódios aí também. Por enquanto, muito obrigado. Falamos sobre outorga onerosa, direito de construir, né? Também destinação da outorga. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, o prazer foi meu. O prazer é sempre todo nosso. Você aprendeu mais um pouquinho? É isso aí. Este é o objetivo do Fala Santo André. Até já!